Então vamos acionar direto do telão Hugão e Fael. Estão aí os principais jogadores que atuaram este ano, né, e tiveram esse título de melhor defesa. A melhor defesa de Atlético Cruzeiro. Com quantos gols tomados só, bancada? Caramba, Léo, eu vou arriscar, porque teve um jogo contra o Bahia que já foram 4 de uma vez, né? Mas eu vou arriscar que o Galo sofreu na faixa de 32 gols, viu, Léo? Vou arriscar. De cabeça. Nossa produção vai conferir. Mas então, meu pai me ligou ontem, o Galo. É isso mesmo, viu, Fael? O Pedro é rápido no gatilho, é isso mesmo. É isso tá mesmo? Certo. Ô, Léo, meu pai me ligou ontem, meu pai cruzeirense, que é pra elogiar a permanência do Marlon e do William, Gão. Pois é, o Marlon na reta final agora, até que no jogo contra o Palmeiras ele foi muito bom. Mas o Marlon, ele é o líder de desarmes e acho que de números de lateral esquerda, ficando inclusive na frente do Guilherme Arana no Campeonato Brasileiro, em termos ali de percentual, de números, algumas coisas assim. O William, o grande destaque e mérito para o Cruzeiro, que recuperou o William, que veio lesionado, era dúvida e o camarada se manteve ali bem, viu, Leopoldo? Então vamos posição por posição. Quem que é o goleiro da seleção da melhor defesa? Olha, eu sou suspeito para falar. Lá no Camisa 12 eu tenho um termo que chama caderneta do Everson. Eu criei ela em 2020 para anotar os pontos quando o Everson faz uma boa defesa, quando ele é decisivo. E nessa caderneta do Everson eu coloco o Everson como o jogador mais regular do elenco atleticano. Não é melhor da defesa, eu coloco o Everson como o jogador mais regular do elenco do Galo em 2023. Nossa, hoje o chat vai me xingar demais das contas. Mas vamos lá. Leopoldo Siqueira, defendendo o meu lado, eu vou para cima do Rafael Cabral e defendendo o Rafael Cabral, porque na reta final, por mais que a gente tenha cornetado bastante, foi o cara que, se não fosse ele, meu irmão, a gente tomado umas lavadas nessa reta final, que, pelo amor de Deus. Perdeu pontos importantes para o Cruzeiro, ponto importante, talvez a grande falha dele tenha sido naquele clássico contra o Atlético em Uberlândia. Depois disso, sinceramente, eu não vi o Rafael Cabral dar nenhuma pichotada ou fazer algo que tivesse prejudicado a gente no campeonato. Pelo contrário, na reta final do Brasileiro, ele que garantiu, inclusive, pontos importantes pra gente, mesmo considerando os jogos que a gente saiu sem ganhar. O Ronaldo Luiz é o juiz. Qual que é o melhor goleiro da melhor defesa? Eu vou deixar a minha camisa do Coelhão de lado, Léo. Pra mim, o melhor goleiro foi o Everson, desculpa. Everson, tá. Lateral direito, bancada. Ô, Léo, no caso do Atlético tem algo curioso. Aliás, isso acontece com várias posições aqui. Porque o Atlético tem a defesa menos vazada do campeonato e jogadores muito questionados. Eu destaquei aqui o fato do Mariano ser dos grandes laterais da história do Galo. Ótima leitura de jogo, interceptação. Mas ele mudou sua característica totalmente. Ele está ficando, às vezes, quase como um terceiro zagueiro. Ele tem quebrado muito pelo meio, se tornando um volante quando o Galo está com a bola. Mas eu fui contra a renovação dele. O Saravia eu questiono, às vezes, alguns jogos. Ele alterna muito para ficar educada a análise. Entre Mariano, Saravia e o William, nesse caso, eu fico com o Mariano pelo conhecimento que tem. Apesar de ter hoje a questão física pegando muito pelos 38 anos, 37 e 38 completados. Léo, pede só pro Pedro dar uma conferida pra mim, porque agora tá me falhando realmente o número na cabeça, em relação aos números de gols sofridos pelo Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro acabou ficando com números de gols a menos sofridos do que o Atlético na competição por causa da última rodada. Os dois terminaram com 32 gols sofridos. Foi 32? Perfeito, então. Mas empataram, por isso vocês estão aí. Tá, mas eu fico com a defesa do Cruzeiro também, principalmente porque o William foi realmente o destaque do Cruzeiro e talvez do Campeonato Brasileiro. Porque até nessa proporção aqui, quando você coloca o William disputando com o Saravia e Mariano, prova que o William foi mais regular aqui, não precisou de outro para ficar do lado dele. Apesar que o dele ia ser o Palácios, né, irmão? Já treinando para o Troféu Tele Santana, membro do conselho, Ronaldo Luiz, desempata essa aí, o William ou o Mariano. Léo, cuidado aí, Ronaldo. Houve uma alternância muito grande entre Mariano e Saravia no Atlético. Eles não tiveram aquela frequência, não tiveram realmente precisava. Já o William não, ele teve uma frequência bem maior. Então, nesse caso, eu voto no William. Bancada, agora vamos ver a zaga da melhor defesa Você do sabe campeonato. por que ele votou no William? Porque o Mariano está viajando lá para Disney e não vai ver o comentário dele aqui na TV. Mas o William, de repente, nada pode frequentar. O cara confunde. Aqui eu sou comentarista. Defesa, então, a zaga. Vamos para a zaga, depois a lateral. Léo, dos grandes ativos do Atlético, vestiu a amarelinha mais uma vez, depois de uma grave lesão. É diferenciado no ataque, o Filipão está utilizando ele muito de forma defensiva. Às vezes até trava ele um pouco aqui na linha do meio campo, mas está entre os grandes laterais do país, por isso está vestindo amarelinha. Léo, eu vou defender o Marlon com um resultado simples.
toda a seleção da rodada que o pessoal da competição do Campeonato Brasileiro colocava ali, o Marlon ganhava em praticamente todas as rodadas, inclusive com o Cruzeiro indo mal. E falo que na reta final ele nem foi tão bem assim. Então eu fico com o Marlon, porque apesar do Arana ser da seleção brasileira, o Marlon já ganhou umas Olimpíadas pela seleção e veio numa sequência e fez um campeonato melhor que o Guilherme Arana, com os números comprovando isso. Ele também ganhou a Olimpíada. Para robustecer a sua análise, o Pedro está me lembrando aqui que o Marlon foi o lateral com o maior número de desarmes. Sim. Você tem o número, o Pedro? O Gão citou aqui agora há pouco, mas muito questionado pela torcida também, Léo. Falei no início, inclusive, da minha análise aqui, inclusive, que o Marlon era o jogador com o maior número de desarmes. Então é o seguinte, como a gente está falando de lateral esquerda, eu não vou pedir a opinião do Ronaldo, que não entende de lateral esquerda. Empatou na opinião da bancada. E você, Ronaldo, qual foi o melhor lateral esquerdo, essa melhor defesa do Campeonato Brasileiro desse ano? É uma pena que não pode dar empate, né, numa questão Mas como dá essa. empate, você pode tudo, Ronaldo. Porque o que acontece? Eu acho que ambos tiveram a sua parcela de importância dentro do campeonato para os seus times. O Marlon do Cruzeiro, Ronaldo, fez 113 desarmes. Caraca, meu. Ou seja, naquilo que se propõe a fazer, o que ele fez corretamente, que ele é um defensor. O Arana teve uma ascensão bem maior, ou seja, ele teve uma ascensão no final do campeonato, inclusive fazendo gols, mas na sequência eu vou com o Marlon. Marlon, então. Vocês só anotando aí, né, a seleção, né, pra gente tentar fazer. Beleza, então. Agora a zaga. Agora embaçou. A melhor zaga. É curioso, Léo, como eu falei, apesar do Galo ter sido a melhor defesa, meu amigo Totó Corneta, por exemplo, está pedindo contratação de 2 zagueiros titulares para o Atlético. E eu discordo, tem que usar o Rômulo, que está na base, que é prato da casa aqui. O Hever aposentou. E no caso do Atlético, nós tivemos o Gemerson, que foi mal, e o Igor Rabelo Fux, que eles estiveram tempo demais fora de combate, que não estiveram à disposição. Então o Atlético alternou titularidades durante todo o campeonato. E na minha opinião, o melhor zagueiro do Atlético na temporada, ele não está aqui, que é um cara que foi muito questionado e defendido por mim no programa, que é o Nathan Silva, que inclusive desembarca hoje em Belo Horizonte. Então, não está aqui, não tem como votar nele, mas no troféu Tele Santana, pela temporada, pelo tempo em que esteve em Minas Gerais, eu achei o zagueiro mais regular do Galo. E aqui eu vou destacar o Lemos, que esse, creio eu, esteve mais tempo à disposição e conseguiu convencer os treinadores que merecia ser titular. E ele faz algo muito legal que eu gosto, que o Heavy faz isso com qualidade, que é acionar jogador na diagonal buscando corredor e jogada de profundidade. Ô, Léo, então ganhamos tempo aqui no programa. Porque o Fael falou aqui, por exemplo, que o melhor zagueiro dele, dá só licença aqui rapidinho, não está aqui. E na ausência dele, ele optou pelo Lemos. Já eu, nossa, o sangue de Jesus tem poder. O melhor zagueiro que a gente teve está aqui, que é o Luciano Castan, que agora foi para o Sport, certo? Então, com a projeção do comentário do Fael, então o Cruzeiro nesse ponto aqui, pelo menos, saiu na frente. Porque se eu for comentar um por um aqui, eu vou dar uma burdoada em todo mundo, mas o melhor zagueiro do Cruzeiro está aqui. Meu pai tá bravo com isso aqui, Hugão. Não, eu tô bravo com todos eles, mas pelo menos na projeção do Fael, o nosso melhor zagueiro está aqui. O melhor zagueiro dele não está lá. Tá no então, deixa eu entender, Hugão, você quer a seleção, a zaga da seleção da melhor defesa, a do Atlético, é isso? Você está botando no Atlético? Não, eu tô falando que é a minha, porque o Fael falou o seguinte, que o melhor zagueiro dele não está lá. Sim. Que é o Natan. Está no aeroporto. Não está lá. Então, por essa ausência, na opção, ele colocou o Maurício Lemos. Foi isso mesmo, né? Isso. Colocou o Lemos. Nessa aqui, o meu melhor zagueiro está aqui, que é o Castan. Então, a melhor zaga ficaria Igor Rabelo e Castan? É isso? Isso. Mas destaco, Léo, que o Atlético conseguiu esse prêmio de melhor defesa do campeonato, esse êxito, graças... Melhor defesa ainda não. Não puxa assim não, porque nós estamos debatendo para dissolver essa parada. Não, mas em números, assim, ficou o Atlético Cruzeiro como as melhores defesas do campeonato. Graças ao meio-campo, o Batalha teve um ótimo desempenho na temporada e o Filipão conseguiu fazer o Otávio dar a volta por cima. Porque o torcedor atleticano já não confiava mais no Otávio e é mérito total do Filipão que o Otávio passou a ser esse cara que blindou a defesa ali na ausência do Batalha. Aí nós estamos empatados de novo. Então, porque quem vai o Lucas empatar é o Silva... Ronaldo Luiz, mas é o seguinte, quero dizer o seguinte, então é uma espécie de uma prévia, uma produção muito bacana do Pedro Melo, uma prévia do nosso troféu Tele Santana. Estamos elegendo aqui, informalmente, a seleção da melhor zaga do Campeonato Brasileiro, que foram os 2 times, né,
que tomaram apenas 32 gols. Como fica a zaga, então, na sua opinião? Léo, nesse caso aí, eu gosto muito da forma como o Lemos sai para o jogo. Né? Eu acho que ele tem uma visão muito boa de jogo. Lemos? É o Lemos. E o outro? Né? Então eu vou ficar com o Lemos, ok? Sim. Vou colocar essa dupla de zaga. Eu acho que o Lemos e o Castanho ficar bacana. Lemos e Castanho. Lemos Então e Castanho. tá feita aí a seleção, produção. Quem sabe a gente faz a arte ainda para hoje. Ronaldo Luiz, se você recebeu... De volta, então, com a seleção da melhor defesa de 2023. Tá Ganhei. aqui, ó. Isso é um absurdo, né, Léo? Emerson, Maurício. absurdo. Isso é absurdo, Léo. Vai colocar Mariano no lugar do William? O Absurdo. William e Marlon. Tá faltando alguém nessa de seleção aqui, brincadeira. ó. Tá A faltando... seleção brasileira tem Guilherme Arana, a torcida do Cruzeiro criticando o Marlon e tá o Marlon na defesa. Quem desempatou foi o Ronaldo Luiz. Aí, ó. Mas tá faltando... O Ronaldo a gente sabe da mágoa. É a mágoa que o Tá Toledo tem faltando com o mais Galo. gente aqui. Tá faltando Thiago Reis aqui, ó. É a mágoa que Thiago Tá Reis tem tá- com o Galo. tá É a faltando mágoa que o Thiago Ronaldo Reis nessa Luiz. seleção A aqui. Quem mágoa que elegeu foi um Arthur- cara licença A da CBF.